Vamos ver agora a vitória, Edmundo, do Corinthians ontem na Arena Corinthians, com mais de 40 mil torcedores lá na Arena. Jogo às 19 horas, um primeiro tempo muito chato, um segundo tempo muito bom. O Corinthians fez uma partidaça, mas ó, chamou a atenção, Edmundo. O Santos não entrou para jogar bola ontem, Edmundo. O que aconteceu com o time do Santos? Não sei o que está acontecendo. Os dirigentes devem saber melhor. Por isso, não te chama demitiram. Atenção, desculpa, não te chama Me chama atenção. porque o Santos tem ótimos jogadores, né? Apesar dos principais não estarem jogando bem, o Ricardo Oliveira tem jogado mal. O Vitor Bueno, Vitor Bueno também não está jogando bem, que eu acho ele um craque. O Lucas Lima não jogou. Enfim, então algum problema deve estar acontecendo lá. A diretoria achou por bem demitir o treinador, que eu acho um pecado, que eu acho errado. Não acredito que vai chegar um mago lá com uma varinha de condom e mudar as coisas. Isso precisa de tempo para acontecer. Só que é muito mais fácil você trocar um do que trocar 30. Então, trocando um, pode ser que o ânimo melhore. Há quem diga que o Elano, que assumiu de forma interina, possa ser o novo técnico do Santos. Ô, Edmundo, eu vou contrariá-lo. Eu acho que o Dorival, apesar de ser o treinador há mais tempo no cargo no clube do futebol brasileiro, mas vou falar com vocêzinho, eu acho que não tá dando não. Alguma coisa aconteceu, o time do Santos desandou, o time do Santos tá apático, olha o golaço do jogo, daqui a pouco também não vou falar, porque peraí, o Santos perdeu para um dos líderes do campeonato. Mas na minha opiniãozinho, o trabalho do Dorival já faz algumas rodadas, não tá mais surtindo efeito não. Eu acho que assim, a grande dificuldade que o Dorival tem é que o elenco dele é reduzido. Ele tem uma boa equipe, mas ele não tem um grande elenco, ele não tem tantas opções. O Carille tem? O Carille não tem também, mas assim, ele conseguiu dar uma forma tática para a equipe. O Corinthians joga num estilo de jogo diferente do Santos, né? Eu quero me prender no Santos, no caso do Dorival. O Dorival, ele tem um elenco que, quando ele perde um Lucas Lima, quando ele perde um Renato, ele não tem a peça de reposição ali, sofre muito. E é claro que vem um desgaste, como você citou, um treinador que está há muito tempo no cargo, quando as coisas não acontecem, não ganhou o Paulista, tudo bem que classificou na Libertadores, né, e na Copa do Brasil também. Há aquele desgaste com diretoria, com torcida. Torcida, principalmente ali da Vila de Belmiro, pega muito no pé, cobra demais. Eu tô com o Edmundo, eu acho injusto, né, a saída do Dorival, um treinador que está na Copa do Brasil ainda, está na Libertadores ainda, e é início de campeonato. Quando os jogadores estiverem novamente com todos à disposição dele, ele tem condições de manter aquele nível que o Santos sempre teve. Tô ficando isolado, PVC. Não, vamos lá. Tô ficando isolado, PVC. Eu não demitiria o Dorival. Eu não demitiria o Dorival. Simon, tamo Agora, junto, hein? Vamos por partes aqui. Eu acho que o time piorou do ano passado para cá. Estamos de acordo. Mas não é porque piorou do ano passado para cá que você tem que necessariamente mudar o técnico. Você falou, nas últimas rodadas, é o único time invicto da Libertadores. O Carille tem um time absolutamente brilhante nesse momento. Brilhante não é a palavra. Equilibrado, coeso, eficiente. Mas ele caiu na Copa do Brasil. O Santos caiu no Campeonato Paulista. Desculpa, é porque a expectativa em cima do Corinthians era pequena. A expectativa é a mãe da frustração. Pra não falar outra coisa. A expectativa é a mãe da frustração. Ontem, eu acho que o Dorival cometeu alguns erros. Por exemplo, começar o jogo com o Vladimir Hernandes como armador e o Vitor Bueno na direita. Se você não tem o Lucas Lima, quem vem armar é o Vitor Bueno e não o Vladimir. Eles até inverteram de posição em alguns momentos. O Vladimir pequenininho, ele não é por dentro que ele vai jogar. Quem estava perto do presidente Modesto Roma ontem disse que o Dorival caiu quando ele tirou o David Braz e colocou o Yuri. Porque assim, é isso que ele tem para propor, mas não pode ser por isso. Quer dizer, o presidente não pode agir como torcedor. O torcedor pode na arquibancada tirar o radinho de pilha na parede, mas não o presidente demitiu o técnico porque ficou bravo com a alteração. Agora, então não dá. Não, claro que não. Tudo bem. É o último pedaço.
O fato é que, assim, o time de fato piorou, mas o time tem uma proposta. E no ano passado, nessa altura, estava em 12º lugar e foi vice-campeão brasileiro. O técnico que o Santos pensa nesse momento, nome número 1, é Levir Coupe. E o Levir Coupe, que sempre tem um discurso de que não está muito afim de trabalhar no Brasil, justamente por não ficar nesse rame-rame de passar 3 meses num clube, 2 meses no outro, 2 meses parado, mais um mês no outro clube, o Santos é um clube que, em primeira análise, interessa porque o Levir quer fazer com o futebol. Quer trabalhar com divisão de base, quer descobrir jogador, quer ter tempo para trabalhar, como o Santos deu para o Dorival Júnior. Ô, Simão, vocês estão vendo os gols aí? Deu uns 2 anos, né? E ele ia completar 2 anos no mês que vem. Ia completar 2 anos. Simão, nós estamos vendo os gols aí, como o futebol é doido, né? O Jô, quando foi contratado, a torcida do Corinthians falou: pô, a diretoria tá de sacanagem, o Jô não joga mais, é enganador. Tá aí, ó. É o artilheiro dos clássicos, marcou golaço ontem. E o outro que fez o gol, o Romero, que todo mundo tira sarro, porque o Romero é isso, porque o Romero é aquilo. Tá aí, ó. O Corinthians, que ninguém acreditava nada, é lógico que é só o começo. Mas o Corinthians hoje é um dos times mais difíceis de se enfrentar. O Corinthians, não é, ou Simão, não? Sem dúvida. E o Jô, até num dos programas nossos aqui da UP, não é? Eu gostei muito da contratação dele, porque o Jô, que jogou de bola no Atlético Mineiro, foi brincadeira. Jogou mal no Internacional por uma série de problemas lá que ele solucionou. E no Corinthians, hoje, ele é o goleador dos clássicos. Está jogando muita bola, né? Tem um trabalho fundamental, né? Além de fazer gols, ele dá assistência, ele trabalha muito bem ali na frente e então acabou encaixando bem no Corinthians. Né? Esse jogador é essencial. E quanto à demissão do Dorival Júnior, tem técnico que cai com 1, com 2, com 3, com 4 meses, ele está 1 ano e pouco. 2 anos. Quase 2 anos. 1 ano e 11 meses, né? É isso. Quase, 2 vai meses, completar 2 anos. Faria 2 anos. E havia uma crítica muito grande, não é? Os torcedores, a própria diretoria, N problemas acontecendo no Santos, embora ele seja um técnico competente, mas não estava mais, qualquer coisinha que acontecesse, a culpa era do Dorival. E aí essa troca, se vier o Levir Coupe, eu acho um técnico experiente também, conceituado, será bem-vindo. Só que essa relação do Dorival com o torcedor e com a diretoria já vem há algum tempo muito desgastada. E aí aconteceu, perdeu mais um clássico e acabou sendo demitido. A expectativa é o que? A mãe da frustração? Não, a frase é outra, mas o PVC, que é um cara educado do nível, ele mudou. A expectativa é a mãe da M3 pontinhos. Não, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num país continental, né? E que temos pelo menos 12 clubes gigantescos, né? E aí, se começa um campeonato, todos esses, no caso esse ano 11, né? Porque o Internacional, infelizmente, está na segunda divisão. Mas você começa o campeonato achando que vão ser 11 campeões. Eu discordo. E na verdade são 1. Só um pode ser o campeão. Os outros todos vão ficar frustrados. Então eu acho que tinha que começar no futebol brasileiro a ter uma programação de objetivo. Qual é o seu objetivo? Disputar a Libertadores? Sabe? Ser campeão? Eu acho que deveria ser colocado em pratos limpos essa coisa. Porque é muito claro que o Dorival Júnior está sendo demitido pelo desempenho dele nesse início de brasileiro. E ele pode ser campeão da Libertadores. Exatamente. É o único time invicto da Libertadores. Não foi brilhante na primeira fase da Libertadores, mas é o único time que não perdeu. Deixa eu te falar. Vocês estão muito tá legal pra caramba. Esse disco tem a ver com o momento que você tá vivendo na sua vida. Mas essa é a música que você gosta de ouvir, o rock? Essa música é o Traje São Traje Rigor 85. Falar nisso é uma coisa que a gente... Desculpa, você que tá em casa, eu sei que é coisa interna, mas é uma das coisas que a gente precisa rever. Porque você me leva, você me busca, tudo, mas as músicas precisam mudar no teu caso, senão eu vou parar. Funk nele. Não, pelo amor de Deus. Ô, Zinho... A gente ouve falar, treinador precisa tempo, o campeonato precisa ter elenco, e precisa ter isso, precisa ter aquilo. Aí chega o Carille, o Corinthians que não tem dinheiro, que não contrata, que os caras tudo tira sarro. E aí o Corinthians tá aí, foi campeão paulista, o Corinthians tá com o time, ouso dizer, não estou afirmando, eu ouso dizer, que Corinthians, ao lado do Grêmio, hoje, são os 2 times com mais cara de time no Campeonato Brasileiro certinho, são os 2. E aí? Cadê todos
aquelas teorias, por que estão indo por água abaixo com o Corinthians? Não tá indo por água abaixo, tá dando tempo de trabalho pro Carille. Não, peraí. Não é isso que eu falei. Eu falei o seguinte, os treinadores chegam, não, precisa ter tempo, precisa ter elenco, precisa ter... O Carille assumiu no rabo de foguete aí, o Corinthians não contratou tantos jogadores assim, e daí, ó. Ele tá buscando o espaço dele ainda, não ganhou um Campeonato Paulista. Eu gosto do jeito que o Corinthians está jogando, eu gosto muito do Carille, acho que ele é um treinador inteligente, teve uma formação muito boa dentro do próprio clube, com grandes treinadores, principalmente o Tite. E eu acho o time do Corinthians um bom time. É porque o pessoal fala como se o Corinthians fosse um time ruim. Até se coloca que precisaria de um atacante, mais um atacante, um cara com mais bagagem, com mais nome, de repente, assim. Mas se a gente for escalar o time do Corinthians, bom goleiro, lateral direito muito bom, lateral esquerdo bom, uma zaga consistente, um volante muito bom, que é o Gabriel, um meia como o Jadson, como o Rodriguinho. É um excelente time do Corinthians. E o Jô tá dando conta do recado. Esse era um jogador que muita gente não acreditava, pelo histórico dele, pelos problemas fora do campo, mas dentro do campo, o Jô sempre foi um grande centroavante e ele resolveu esses problemas particulares, ele mesmo falou isso, e tá dando resultado dentro do campo. Então, assim, eu acho que o Corinthians está tendo os resultados porque tem uma boa equipe e tem um treinador que conseguiu arrumar esse time. Ele mesmo falou, primeiro ele começou a arrumar a parte de trás, organizou taticamente o meio-campo também, e ele está procurando agora aprimorar a parte da frente para fazer mais gols. E ele pegou o time em janeiro, com a pré-temporada para fazer, e para tentar recuperar um jeito de jogar que esse elenco conhecia da época do Tite. Aí você vai dizer, é parecido com a questão do Cuca, ou seja, você passou a jogar de um outro jeito, que no caso do Corinthians era nenhum jeito, e voltou a jogar de um jeito anterior. Só que para voltar ao jeito anterior, você não chegou jogando quarto e domingo, você chegou com uma pré-temporada inteira. Esse é um aspecto. Só um minuto, o Santos teve pré-temporada, o Dorival continuou, piorou. O elenco do Santos, todo mundo falava, pô, o Santos piorou. Eu falei que o Santos piorou. Então, mas o Santos perdeu jogadores nesses últimos meses importantíssimos para a espinha dorsal do time dele. Eu acho até que o Santos... Zeca machucou, ficou fora. O Renato machucou, ficou fora bastante tempo. Oliveira não fez Ricardo Oliveira ficou. Pela cachumba. Lucas Lima ficou também. São muito bons jogadores que formam essa espinha dorsal do Grêmio, do Santos, desculpa, e que dificulta muito os resultados acontecerem. Mas eu acho até que o Santos desmente um pouco essa teoria que a gente tem, e a teoria não vai mudar na minha cabeça. Mas não é porque você pensa que de um jeito que vai dar certo, você faz dar certo, não é porque você fez do jeito certo que vai sempre dar certo. O Santos fez do jeito certo e deu errado. Até aqui o time piorou. É fato que o time piorou. O Corinthians tem o contraponto. O Corinthians teve a pré-temporada para fazer voltar a uma estrutura de equipe que o elenco conhecia. Agora tem um outro detalhe. Diferente do que eu estava falando do problema do Palmeiras, que é ter daqui e do Atlético, que é acertar o time com o avião voando, quarta e domingo, toda hora até o final de agosto. Mas vamos pegar quarta rodada do campeonato. A Chapecoense é líder, o Corinthians em segundo lugar com 10 pontos. Os dois com 10 pontos. Há um ano, na quarta rodada, o líder era o Grêmio com 10 pontos e o Inter com 10 pontos. E nenhum dos dois é campeão brasileiro. O campeão brasileiro, né? Um caiu. O campeão brasileiro do ano passado, nesta altura, estava em 8º lugar. O vice-campeão brasileiro do ano passado, nesta altura, estava em 12º lugar. O retrato desse momento ele é importante para você entender. De fato, o Grêmio está jogando muito bem. O Corinthians está jogando de maneira muito segura. Tudo isso faz você prestar atenção e pensar no que vai acontecer com esses times na sequência da tabela. Eu acho que esse mês de junho vai definir muito isso. Porque os clubes vão se voltar somente para o Campeonato Brasileiro. Né? Então, não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil. Então, o foco é o brasileiro. Acredito que essas equipes, né, que têm esses melhores elencos, elas com certeza vai ser o mês para dizer aonde vai chegar. Agora, os times que estiverem mais organizados vão se dar melhor. Porque você perde uma peça, coloca outra. Se você tiver elenco e um time organizado... Sem dúvida. Como o Grêmio, como o Atlético, enfim. Como o Flamengo mesmo, que pode ter reforço no meio do caminho.
E que está hoje abaixo de 10º lugar também. Eu detesto quando você vem com argumentos e eu fico sem. Eu também. Isso é uma coisa que me incomoda, professor. Então, acho que todos nós. Eu pediria para você, quando você tiver esses argumentos, por favor, guarde-os. Tá bom. Tá? Olha aqui, vamos ver esse lance aí, o Carlos Eugênio Simão. Esse foi um momento que eu estava vendo, Edmundo, eu falava assim, tá aí, foi um retrato do descontrole desse time do Santos. O Romero não faz nada, nem encosta no Bruno Henrique. O Bruno Henrique dá cotovelada, ó. E ele dá na frente do Daronco, né? Ele pediu para ser expulso. Pediu para ser expulso, porque a regra fala dar ou tentar, atingir ou tentar atingir, né? E ele tenta, ele faz o gesto de cotovelada, sorte que ele não, evidentemente que ele não acerta em cheio, senão arrebenta a cara do Romero. Na frente do Daronco, que apresentou corretamente o cartão vermelho, porque o gestual dele ali com o braço esquerdo, ó, é de deixar o cotovelo na cara do adversário. Acertou a arbitragem do Anderson Daronco e em vários lances polêmicos, difíceis de interpretação nesse clássico, o Daronco que apitou a semana passada Palmeiras e São Paulo e agora apitou outro clássico em São Paulo, que é difícil, né, passar batido pelos dois, e ele conseguiu. Tivemos gol aí bem anulado, várias interpretações, o lance do Jô foi um gol legal, né? E esse lance anulou 2 gols. Foi bem anulado? Anulou 2 gols do Corinthians, bem anulado, né? Esse é o gol do Romero. Desculpa, do Pedro Henrique. Do Pedro Henrique, mas que o Romero tá com o pé, tá impedido, tá? E ele tenta chutar a bola, ainda participando da jogada. O Hélio Nepomuceno, que é o assistente lá de cima, tá? Com o Jean-Pierre, que é o árbitro que tá adicional, anula o gol corretamente, né? Houve essa participação, um trabalho em equipe aí, muito correto. Então também foi uma arbitragem boa, num jogo difícil, com lances difíceis. E a arbitragem esteve bem nessa tarde aí, porque acertou em tudo. Então vamos fazer o seguinte, pra encerrar a assunto do Corinthians, e daqui a pouquinho fique ligado aqui, fique atento na última palavra, que tem informações do que está acontecendo com o Everton Ribeiro, viu, Zinho? Tô sabendo. E olha, eu tô checando aqui, eu tô até no zoião aqui, que eu tô checando. Daqui a pouco vocês vão ver o que está acontecendo com a novela Everton Ribeiro. Já, já. Vamos ouvir então o Fábio Carilli, que dizem aí ser o novo Tite, o futuro novo Tite. Será? Vamos ouvir aí. Estou muito feliz com tudo. Deixei bem claro que a parte ofensiva requer entrosamento, requer um conhecimento maior dos jogadores, isso daí vai crescer. Né, se fala muito de Barcelona, mas falar de Messi, Neymar e Suárez, quanto tempo já estão juntos e quanto tempo vão ficar? Além da qualidade técnica, o jogador precisa se conhecer. Né? A gente já fez jogos aqui, o segundo tempo mesmo contra a Universidade do Chile a gente propôs, contra o Santos aqui no primeiro turno, Palmeiras, até a expulsão do Gabriel também a gente jogou de igual para igual. Estou falando isso porque a gente também analisa quando termina o jogo, né? Então, sempre deixei claro que vai melhorar, né? Tem tudo para melhorar e com trabalho, entrosamento e conhecimento, entre eles principalmente, vai melhorar. Então tá aí o Fábio Carilli, vocês viram aí mais uma vitória do Corinthians. O Santos demitiu o Dorival Júnior, o Santos atrás treinador, o PVC falou que pode ser um dos novos cotados, Levir Coupe. Talvez seja o novo treinador do Santos. Agora nós vamos falar, tem uma novela rolando aí, PVC. Zinho, Edmundo.